Sobre sacrifício, eu queria ouvir também de você agora, porque assim, você também não nasceu deitado eternamente em berço esplêndido, não é isso? Então a gente tem aqui dois grandes exemplos de pessoas que tiveram que lutar contra o sistema inteiro, o sistema inteiro, e não só por causa da cor, mas por causa, inclusive, da condição social, nascido e tal. E como é que foi isso, assim, esse sacrifício? Como é que você encarou e como é que você encara até hoje? Não tem escolha, né? Acho que é algo que você... A não ser que você se acomode, e eu conheço poucas pessoas pretas que se sentem confortáveis numa situação desconfortável, você tem que lutar para sempre. Em níveis diferentes, né? Cada um tem a sua história, mas é uma luta eterna. Isso me custou muito a minha saúde mental, muito mesmo. Eu tenho ansiedade até hoje e trato disso. Eu vivi uma experiência também que é muito específica, que é o fato de ser negro único. Então eu tive a sorte dos meus pais poderem me colocar num colégio particular, por exemplo. Em alguns momentos precisei de uma bolsa parcial para eles poderem segurar a onda, mas isso me colocou em experiências de muito muito privilégio, no sentido de poder conhecer coisas muito interessantes, estar perto de gente muito interessante, ter ótimos professores, mas sempre em lugares onde eu era a única pessoa preta daquele lugar. Então eu não me identificava em momento algum, eu não me via em nenhum lugar. Para você ter uma noção de até onde isso foi, eu cheguei a ter um problema com a minha imagem refletida em espelhos. Eu não olhava nos espelhos, porque eu não conseguia ver um problema de autoimagem por conta dessa pressão de ser a única... Eu era invisível, era isso. Para você mesmo. Isso, eu era invisível. Zero referências. E estamos falando de uma época, gente, que hoje a gente tem na principal emissora de televisão do Brasil 3 protagonistas negras ao mesmo tempo no ar. Isso era inconcebível, né? Isso não existia. Na década de 80 teve uma novela sobre escravidão, onde a principal personagem era branca. A escrava Isaura. Exatamente. Ou seja, a escrava Isaura era branca, feita uma atriz branca. Que loucura! É isso, pra você ter uma ideia do que ele está falando. É isso, é por aí, porque você está falando sobre escravidão no Brasil. O nome da novela é Escrava Isaura, e a escrava Isaura era branca. Ah, mas ela é filha de um branco negro. Qual é a possibilidade dela nascer alva daquele jeito, né? Tem o gene recessivo e o dominante, filho. Mas uma coisa assim, podia nascer até mais clara, mas... Nunca branca. Ela é, tipo, transparente, assim, sabe? Não chegava nem a ser rosa. Sim, as características afrodescendentes, elas são sempre dominantes. São sempre dominantes. É o país do Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde quem é a cozinheira e faz todas as comidas deliciosas é a tia Anastácia. Mas quem recebe o nome no livro é a Dona Benta. É sobre isso, né? Então a luta permeia muito isso. Então é um lugar de muita ansiedade, de não identificação, que te coloca, que te invisibiliza e te deixa num não lugar. E você tem que se provar o tempo todo, porque quando você cresce em ambientes que são elitizados e brancos, todo mundo duvida de você. Todo mundo duvida da sua competência, todo mundo acha que você não vai entregar. Então é o tempo todo se provando. E aquela frase clássica, né? Que a gente aprende muito cedo, né? Meu filho, você precisa ser 2 vezes melhor, né? Enfim, acho que toda pessoa preta cresceu ouvindo isso. E quanto antes, se você for uma pessoa preta, quanto antes você internalizar isso, de fato começar a praticar, melhor. Principalmente se você quiser mudar de vida, né? Não adianta lutar contra isso não, cara. É uma coisa que você tem que aceitar e seguir em frente. Sim. Não adianta que você fazendo o mesmo que seu amigo, ou seu colega ou conhecido que tenha características diferentes das suas, menos de melanina, ou que não more na favela, cara, não adianta fazer o mesmo que ele. Você tem que fazer 2, 3 vezes, porque a real é que o mundo é feio, tá? O mundo é feio. Sim. Nos ambientes que você frequentar, naturalmente as pessoas vão te enxergar como só um preto. Você não é um homem, uma mulher, você não é um marido, uma esposa, você não é um solteiro, você é um preto. Como se você não fosse humano, como se fosse um substantivo, preto. Como cadeira, mesa, carro, casa, preto. Você vai ser uma coisa. Essa é a verdade. As pessoas vão te respeitar mais se você frequentar os ambientes certos, saber se portar, se você souber escolher as palavras certas. Você vai deixar o ambiente constrangido se você puxar um iPhone de última geração.
É uma loucura. Eu tentei lutar contra isso por muito tempo. Eu usei um iPhone 11 nos primeiros 4 anos de empresa. 4 anos de empresa eu tava com um iPhone 11, gerando muito resultado, não sei o que e tal. E aí eu falei, cara, não dá mais. Eu preciso trocar o aparelho, não vou ficar nessa rebeldia. Aí comprei um iPhone 16 Pro, o mais recente dessa época. O Max é muito grande, parece um iPad, horrível aquilo. É um computador. É um computador, tá? Não cabe nem no bolso. Aí comprei. É um absurdo, mas é verdade. Um preto portando o iPhone 16 Pro, ele é muito melhor tratado. Pô, como assim? Não, esse cara aqui não é qualquer um. Ele deve ser alguém. Ele deve ser uma pessoa. Então, são verdades não ditas, mas sentidas e percebidas, contra as quais não adianta você lutar. Não tô falando pra você comprar iPhone, pra você parecer ser. Eu tô falando pra você ser. Ser 2 vezes, 3 vezes mais que as pessoas que te cercam. Essa é a verdade. E isso é reproduzido dentro da influência, né? Como a gente está falando de uma coisa de estrutura social, dentro da Creator Economy, isso se reproduz também. A gente tem uma revista super famosa de finanças que ranqueia aí os maiores milionários do Brasil e do mundo e, eventualmente, eles fazem uma edição especializada em criadores de conteúdo e há pouquíssimo tempo a gente teve uma capa onde só tinham criadores, os maiores criadores de conteúdo do Brasil. Eram só criadores de conteúdo brancos. Os criadores de conteúdos negros no Brasil recebem cachês menores. Eles têm menos procura. A quantidade de orçamento... E eu já trabalhei com todo tipo de criador de conteúdo. Branco, preto, pardo, todos. Só não agenciei pet ainda, que é um sucesso online também, Sério? né? Os pets... Tem gente? Claro... alguém tá negociando a Estopinha, acho que a Estopinha até morreu já, tadinha. Mas morreu, né? Foi a primeira, né? Ela teve que ser negociada, você tem que entender. E você tem que fazer alinhamento editorial da Estopinha, né? Porque o que funciona para o humano funciona para o pet também, né? E então já percebi isso, a diferença de valor que existe que as marcas estão dispostas a pagar para um criador de conteúdo que é branco e que é preto, né? Então, se você é preto e quer criar conteúdo, saiba que a máxima vai se repetir dentro desse sistema também.